Deus seja louvado pela vida de vocês. Que a graça e a paz de Jesus possa reinar no coração de cada um de vocês. Nesse primeiro dia da semana, dia especial, dia onde os cristãos celebram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que nesse dia especial o Senhor possa falar conosco através da palavra dele, que o nosso coração possa ser tocado para fazermos aquilo que é a vontade do Senhor. Então vou orar pedindo que Deus abençoe esse momento. Senhor Deus e Pai, cheio de graça e poder, peço que nesse dia, nesse momento especial, o Senhor possa abençoar esse momento da mensagem do Senhor, quebranta nosso coração, transforma nossas vidas, que a mensagem do Senhor, que a palavra do Senhor possa ir de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades, Deus. Que o teu servo possa falar aquilo que é do Senhor, que irá abençoar, que irá edificar, que irá transformar nossos corações à imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa, Pai, esse momento, que o teu Espírito Santo conduza-nos segundo a tua vontade. É no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, há muitas situações em nossas vidas que há uma grande necessidade de uma intervenção. Há necessidade que algo aconteça para que o problema venha a ser solucionado, para que o problema venha a ser realmente resolvido. Em um determinado momento, uma pessoa estava com o seu veículo com um problema. O veículo tinha uma peça que havia sido danificada. Conversando com um amigo seu, esse amigo se colocou à disposição para ajudar ele a resolver esse problema do seu veículo. E os dois tentaram resolver o problema, já que o amigo tinha uma certa habilidade na manutenção de veículos, apesar dele não ser um especialista. Eles tentaram, eles fizeram o possível para que o problema do veículo fosse resolvido, mas no final das contas eles não conseguiram. Até eles chegaram ao ponto de ir procurar um especialista. Eles foram procurar um mecânico, alguém que pudesse orientá-los ou ajudá-los naquela situação. E chegou o momento em que eles foram até o especialista, né, o mecânico, e chegando lá em pouco tempo, o mecânico ou o especialista realmente conseguiu detectar onde havia a falha. A falha no veículo foi solucionada e o dono do veículo pôde assim usufruir, né, com tranquilidade do seu veículo, agora já sem defeito, sem problema e sem gerar nenhum tipo de transtorno. Assim é a nossa vida. Muitas vezes existem muitos problemas que nós tentamos resolver, que nós tentamos solucionar. Muitas vezes procuramos a ajuda de outras pessoas para nos orientar, para nos ajudar nessas circunstâncias. Mas a verdade é que são problemas difíceis. São problemas e dificuldades que necessitam, assim como aquele veículo, de um especialista, de alguém que realmente saiba onde está o que está gerando esse problema e a maneira correta de se solucionar o problema. O texto que eu quero compartilhar hoje é um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14, que diz o seguinte:
Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou novamente, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: "Ele morreu." Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: "O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará." Mas eles não entendiam o que queriam dizer e tinham receio de perguntarem, né? Então, o ponto que eu quero tratar nesse Evangelho de Marcos, onde nós lemos aí do capítulo 9, a partir do versículo 14, é que essa história é semelhante à história, né, que eu contei, do homem que tinha um problema no veículo, que buscava uma solução, mas que não conseguia. E muitas vezes a nossa vida é assim, com muitos problemas que nós temos, muitas dificuldades, muitas pessoas com boa vontade tentam nos ajudar, mas o fato é que nem sempre elas vão conseguir nos ajudar. E é nesse momento é que nós devemos procurar aquele que realmente pode nos ajudar a resolver os nossos problemas. No momento em que aquela pessoa estava com problemas no carro e não conseguia resolver, nem mesmo com a ajuda de um amigo, ele procurou a ajuda de um especialista. Há problemas em nossas vidas que nós devemos levar a um especialista. E esse especialista se chama Jesus. Jesus é um especialista em mudar circunstâncias difíceis. Jesus é um especialista em curar enfermidades. Jesus é um especialista em resolver problemas da alma. Jesus é um especialista em fazer milagres em situações onde já não há mais solução. Quando esse homem, ele procura primeiramente os discípulos de Jesus. E esses homens já tinham até tido experiências de expulsar demônios.
Jesus havia dado autoridade a eles para que eles fossem e fizessem milagres e expulsassem demônios. Mas aqui nessa situação, eles não conseguiram resolver o problema desse homem. O problema desse pai que tinha essa dificuldade com o seu filho, que tinha esse espírito que gerava essa certa dificuldade na vida dessa criança. Só quem é pai sabe o quanto que é difícil ver um filho passando por dificuldade. Com certeza, o pai irá procurar toda e qualquer ajuda para que esse problema venha a ser resolvido. Aqui, quando esse homem viu essa dificuldade, procura os discípulos e, a princípio, eles não conseguem resolver. E agora ele está diante de uma nova oportunidade, de uma grande oportunidade, já que ele procura o especialista, Jesus Cristo. E ele vai até Jesus falando do seu problema, da sua dificuldade com o seu filho. E Jesus ele começa a indagar a geração incrédula, né? Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam a mim. Há situações que nós devemos levar até Jesus. Há problemas que são grandes demais e que precisam da intervenção do Senhor. E Jesus questiona, Jesus critica a incredulidade deles. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu me recordo de um episódio que aconteceu muitos séculos antes desse acontecimento, que foi quando Deus havia mandado os espias, né, irem ver a terra prometida que daria ao povo hebreu, aos israelitas, e logo após um período eles ficaram com muito medo, achando que eles não conseguiriam entrar na terra, que os habitantes de lá eram poderosos demais, iriam destruí-los, e eles ficam sem saber o que fazer. A incredulidade toma conta do coração deles, eles não confiam em Deus, eles querem voltar atrás até mesmo, querem voltar para o Egito, porque eles não acreditavam que eles poderiam entrar na Terra Prometida, que Moisés não teria capacidade de conduzi-los, de guiá-los, de liderá-los, de que Deus não poderia cuidar deles naquele momento. E naquela situação Deus fica muito irado com o povo, Deus fica muito bravo por causa da incredulidade deles. Porque eles não confiavam em Deus. Mesmo depois de terem visto tantos milagres que Deus havia feito na vida deles, o mar se abrindo, eles sendo alimentados com o maná, com as codornices, Deus colocando uma nuvem, né, para guiá-los durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eles estavam sendo cuidados e protegidos por Deus a todo momento, mas ainda havia uma incredulidade no coração deles. Há situações em nossas vidas de incredulidade. E Deus ele não gosta de incredulidade, ele deseja que nós quebremos a nossa incredulidade. Mas há necessidade de haver uma sinceridade da nossa parte para que essa incredulidade ela seja vencida. Quando Jesus ele se depara com aquele homem, o que me chama a atenção também é a humildade daquele homem. Ele fala, ele tinha uma certa fé, eu creio, porém me ajuda a vencer a minha incredulidade. Deus ele pode nos ajudar a vencer a nossa incredulidade. Independente da dificuldade que você passa, do problema que você vive, da circunstância, Deus, ele pode te ajudar. E o primeiro passo antes do milagre de Deus acontecer na sua vida e na minha vida, é que ele precisa nos ajudar a vencer a nossa incredulidade. Mas há necessidade dessa humildade da nossa parte para que a incredulidade do nosso coração seja vencida. A incredulidade, ela é vencida quando nós nos colocamos diante de Deus. A incredulidade, ela é vencida quando nós reconhecemos
que temos essa limitação, essa incredulidade, como aquele homem teve. E nós nos colocamos aos pés de Jesus para que Ele nos ajude. Às vezes muitas pessoas têm dificuldade de crer, têm dificuldade de confiar que Jesus é o mesmo, que Jesus pode fazer um milagre na vida da pessoa, e ela não se coloca diante de Jesus. Aquele homem, mesmo tendo certas dúvidas, certos questionamentos em seu coração, ele foi até Jesus, ele se colocou diante de Jesus, e Jesus se compadeceu do coração dele, da humildade dele em reconhecer tudo isso. Uma forma, né, de nós reconhecermos que há uma certa incredulidade no nosso coração é quando nós caminhamos até Jesus, para que essa incredulidade seja vencida. Mas de que maneira eu posso ir até Jesus? O primeiro ponto é meditando nas Escrituras. As Escrituras, elas fazem com que a nossa fé ela seja aumentada, porque nós ouvimos as palavras de Jesus. Não é à toa que Romanos 10, 17 diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir e ouvir a mensagem da pregação de Cristo. Muitas pessoas querem ter uma fé maior, mas elas não tiram tempo para estudar a palavra de Deus, elas não tiram tempo para se colocar na presença de Deus. Quanto tempo você tira do seu dia a dia, para levar seus problemas até Jesus, para refletir sobre as palavras de Jesus, para ter uma vida de oração, porque a oração também é algo que demonstra a nossa humildade, a nossa dependência de Deus, a nossa busca por um milagre em nossa vida. Jesus está atento às nossas orações. Jesus, ele quer falar ao nosso coração palavras de conforto para ajudar a quebrar a nossa incredulidade. Mas há a necessidade desse reconhecimento e desses passos rumo a Jesus. Nós temos que ter uma fé, pelo menos pequena, né, ao ponto de nós termos essa iniciativa principal de irmos até Jesus. Eu vejo que às vezes muitas pessoas na igreja, muitos cristãos, eles passam por tantos problemas na vida, eles passam por tantas lutas grandes, barreiras às vezes que parecem intransponíveis, e às vezes eles sofrem, lutam, não conseguem resolver os seus problemas por não buscar esse auxílio, essa ajuda de Jesus, o especialista em realizar milagres e transformações aonde ninguém consegue mais resolver. Eu fico, às vezes, estarrecido porque, às vezes, há tantas oportunidades que os irmãos têm de oração, de busca, de humilhação na presença de Deus, de estar junto como igreja para buscar o auxílio de Deus, para que Deus realmente ajude a vencer essas barreiras, mas a incredulidade impede que isso aconteça. Às vezes o sofrimento ele se prolonga por causa da incredulidade. Se esse homem não tivesse vencido, se esse homem não tivesse ido até Jesus, né, para que essa pequena incredulidade, né, fosse vencida, talvez ele permanecesse com esse problema com o seu filho para o resto da vida, né? E se nós também não reconhecermos isso, se nós também não tivermos essa humildade, nós corremos o mesmo risco. É por isso que nós temos que ir até Jesus. Após toda aquela sinceridade daquele homem em falar da sua situação, em compartilhar da sua limitação em crer, Jesus ele interveio por causa daquela pequena fé, por causa daquela atitude daquele homem de ir até Jesus. E o que aconteceu é que aquele menino, aquele espírito foi retirado, ele foi expulso daquele menino,
o menino voltou, né, à sobriedade, aquela dificuldade foi retirada da vida dele, e com certeza, a partir daquele momento, aquela criança pôde ter uma vida diferente, uma vida com mais tranquilidade, uma vida sem aquela enfermidade, uma vida com mais felicidade. Talvez essa falta de busca, de nós colocarmos nossos problemas diante de Deus, impede que nós venhamos a gozar de paz, de tranquilidade, de um refrigério que só Jesus pode proporcionar. No Evangelho de Mateus, Jesus ele diz que quando nós buscamos, nós encontraremos. Quando nós batermos, as portas serão abertas. Quando nós pedirmos, nós receberemos. Foi o que aconteceu com esse homem. É o que pode acontecer na sua vida e na minha vida, se houver essa predisposição do nosso coração de irmos até Jesus. Então, o desafio que eu faço dessa mensagem de hoje é que a partir de agora, quando você tiver um problema, uma dificuldade, algo grande demais, e até as coisas pequenas também, coisas que você já buscou ajuda, às vezes do médico, às vezes uma ajuda de um consultor financeiro, ajuda vinda de um amigo, de alguém. Eu não sei o seu problema, eu não sei onde você buscou ajuda, mas se até agora você não encontrou a solução para o seu problema, pare de lutar sozinho ou de buscar ajuda de maneira errada. Leve até Jesus. Leve até Jesus através de oração. Leve até Jesus através da comunhão com os irmãos e do poder de Deus que atua em nós. Não deixe que a incredulidade vença, mas que você possa vencer a sua incredulidade através da palavra de Deus. Eu te desafio hoje, a fazer isso, a tirar períodos do seu dia, da sua vida, para levar os seus problemas até Jesus, a estar reunido como igreja para buscar Jesus, a realmente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Todas as segundas-feiras nós temos nos reunidos para orar, para colocar na presença de Deus aquilo que tem nos afligido. Eu sei que há certas limitações, eu sei de alguns que passam por problemas de saúde e por causa dessa pandemia tem certas limitações, mas muitas pessoas não têm essas limitações. Às vezes é um sacrifício, mas são sacrifícios que são válidos, irmãos. Amanhã, por exemplo, nós vamos estar na segunda reunidos em vigília, A gente tem começado toda segunda às 8 horas, nós temos orado pela igreja, pelos irmãos, pelos problemas, pela própria pandemia, Muitos querem que a pandemia resolva, seja resolvida, passe. Nós queremos que venha uma cura, mas quanto tempo você está orando por isso? Você está levando isso até Jesus? Você está se reunindo com a igreja para buscar por isso? Se você não faz nada, se você não busca a ajuda do especialista em resolver milagres, pandemias e coisas desse tipo, você corre o risco de continuar lutando, sofrendo, pelejando e não tendo a resposta que você esperava obter. Mas a partir desse momento, se você tomar essa decisão e buscar e se humilhar na presença de Jesus e reconhecer que Ele pode mudar toda e qualquer situação, Ele fará na sua vida a mesma coisa que Jesus fez na vida daquele homem com seu filho que sofria com essa dificuldade. Há várias situações na Bíblia que demonstram isso. Então que Deus abençoe nosso coração, nossa mente, e que possamos colocar em prática o que nós aprendemos nessa manhã, que o Espírito Santo do Senhor fale e transforme nossos corações para que vivamos na dependência de Jesus e que toda incredulidade seja vencida para a honra e glória de Jesus. Amém.